série de mensagens. Nós começamos há algumas semanas com o tema Verdadeiros Discípulos. Essa série de mensagens, ela tem uma chave mestra, que ela está aqui em João, capítulo de número 8 também, tá? Um pouquinho atrás, um pouquinho antes desse versículo que nós acabamos de abrir a nossa Bíblia, e a chave é que os verdadeiros discípulos, eles são aqueles que permanecem firmes na palavra de Jesus. Os verdadeiros discípulos, eles não se afastam, eles não abrem mão daquilo que é do que é a palavra. Então essa é a principal chave dessa série. E hoje nós vamos aprender algo mais, algo que vai nos mostrar como age, no que creem os verdadeiros discípulos. Essa palavra de hoje, ela vai revelar a você se a sua vida está sendo baseada como Deus deseja que ela seja baseada, ou se talvez você está baseando a sua vida, fundamentando a sua vida em um lugar onde Deus não quer que você fundamente ela. Essa palavra de hoje, ela vai te mostrar uma linguagem que ela é a linguagem de Deus para nós. Preste atenção que você vai ver isso durante a palavra. Essa palavra de hoje, ela vai te mostrar que às vezes o caminho mais fácil, o caminho mais leve, ele não é o melhor. E às vezes o caminho que até pode doer um pouco no começo, ele é o caminho que vai te libertar, que vai te levar para mais perto de Deus, amém? Então, pega a sua Bíblia aí comigo, aberta aí em João 8:43, se você tem a Bíblia. Vamos fazer a nossa oração aqui em unidade. Traz ela na altura do seu coração. Pastor, eu estou sem a Bíblia. Traz as suas mãos então, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu vou ouvir a tua palavra. Diga: e além de ouvir, eu quero compreender, porque compreendendo eu pratico. Diga: e praticando eu vivo. Declare: a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Faz um convite para o Espírito Santo agora. Diga assim: Espírito Santo, eu te convido a falar comigo. Diga: o meu coração e os meus ouvidos estão abertos para receber a tua palavra. Amém? Senhor, eu te peço, só fale conosco agora. Pai, esses homens e mulheres que estão aqui presencialmente, estão agora, meu Pai, de forma online, têm fome da tua palavra. Alimenta-nos, meu Pai, dessa palavra nessa noite. Que essa palavra encontre uma terra boa, um coração aberto, um coração, meu Pai, atento, e que ela possa frutificar nesse coração. Eu me coloco à tua disposição, como vaso de barro que sou, mas também como porta-voz das boas novas de Deus. Quem deseja receber essas boas novas, diga amém. Glória a Deus. Enquanto eu tomo um gole de água, você pode tomar um gole de glória a Deus, misturado com aleluia. Você pode glorificar a Deus, glorifica o Senhor aí. Aleluia. Preste atenção, deixa a sua Bíblia aberta aí. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui, para a gente introduzir essa palavra aqui, para a gente abrir essa palavra aqui, abrir nossa mente. Queridos, você já parou para pensar? Você já parou para pensar que algumas situações, algumas propostas que nós recebemos, que as pessoas recebem, elas são nitidamente, se a gente olhar e falar assim, não, isso aqui é muito nítido, dá para perceber nitidamente o que é verdade e o que é mentira, o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Você já parou para pensar que muitas vezes alguns caminhos que nós chegamos naquele caminho, as pessoas chegam naquele caminho, na hora de tomar a decisão, quem está de fora, quem está olhando por fora, nitidamente consegue perceber, se essa pessoa continuar nesse caminho, vai dar errado. Vai dar o que, gente? Mas se ela for por aquele outro caminho, vai dar certo. Quem já se deparou com uma situação dessa? Agora a pergunta é, por que em muitas situações, mesmo sendo claro como a luz do sol, a luz do meio-dia, o que é verdade e o que é mentira, o que é certo e o que é errado, as pessoas escolhem a mentira? Por que em muitas propostas feitas
a nós, feitas aos homens, feitos pelo inimigo, que a gente nitidamente dá para perceber, não, isso aqui é mentira, isso aqui vai dar errado. As pessoas escolhem e aceitam a mentira. Por exemplo, você deve já ter visto algumas situações assim. Por que tantas pessoas ainda se envolvem com bebidas e drogas? Gente, é muito claro. Toda pessoa que envolve com bebida, que cede lugar na sua vida para o álcool, para as drogas, o caminho é de destruição. O caminho é de perdição, o caminho é de uma família destruída, o caminho é de perder, de uma vida financeira destruída. Isso é muito claro, sim ou não? Mas por que as pessoas ainda aceitam, ainda entram nesse mundo? Por quê? Presta atenção. Por que muitas pessoas ainda, e isso aqui vale muito para as mulheres, especialmente a gente tem visto as mulheres sendo muito atacadas nos últimos tempos, se envolvem em relacionamentos que eles vão caminhando cada vez para um relacionamento mais abusivo, eles vão caminhando cada vez para um relacionamento mais possessivo e terminam muitas vezes até em tragédia. Você já deve ter visto muitas notícias terríveis de mulheres que estão perdendo a sua vida vão tentar terminar um relacionamento, o namorado, o noivo, o ficante não aceita e vai tirar a vida daquela mulher. Isso não acontece da noite para o dia. Por que muitas mulheres, mesmo vendo esses exemplos, ainda iniciam relacionamentos com pessoas assim, e isso não acontece da noite para o dia, como eu disse, mesmo com os sinais, continuam acreditando que aquilo não vai dar errado. Gente, por quê? Que muitas pessoas ainda acreditam nessa promessa aí de dinheiro fácil. Não, traz seu dinheiro aqui, você me dá 1.000, daqui 30 dias eu vou te dar 2.000. Gente, dá para perceber que isso é mentira, sim ou não? A pergunta é, por que tantas pessoas acreditam nessas mentiras? Por que tantas pessoas deixam a verdade e se apegam a essas mentiras e trilham esse caminho, que é um caminho de mentira? A resposta, preste atenção, a resposta é mais fácil acreditar em uma mentira do que em uma verdade. Vou repetir, a resposta é muito mais fácil acreditar em algo que é mentira do que em uma verdade. E não sou eu que disse isso. Nós vamos ler isso agora, nessa palavra, nesse texto que você abriu. Preste atenção aqui agora. Acompanha comigo, João capítulo de número 43, capítulo de número 8, verso 43. Quem vai falar aqui é o próprio Senhor Jesus. Quem vai falar é Jesus. Quem, gente? Deixa bem claro aí para você entender. Não é o pastor que está falando, não. Não é João que vai falar, não. É Jesus. Olha o que Jesus vai dizer. Versículo 43. Ele está conversando com algumas pessoas ali que começaram a crer nele. Só que as pessoas começaram a dizer assim: mas a gente não está entendendo o que o Senhor está falando, Jesus. Eu não estou conseguindo compreender esse linguajar do Senhor. O que o Senhor está falando? Essas palavras que o Senhor está falando, a gente não está entendendo. Jesus vai dizer assim, ó: porque a minha linguagem não é clara para vocês? Ele está perguntando: peraí, por que vocês não estão entendendo a minha linguagem? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Jesus estava dizendo, vocês não estão me entendendo, porque vocês não têm a capacidade de ouvir o que eu digo. Abre um parênteses aqui, olha aqui para mim. A palavra ouvir, quando ela aparece na Bíblia, ela tem um duplo sentido. Esse ouvir aqui não é só escutar igual você está me escutando aqui. Todo mundo está escutando? Amém? Se alguém tiver com problema de ouvido, nós vamos orar por cura agora. Amém? Todo mundo consegue ouvir? Mas o ouvir da Bíblia não é só ouvir e escutar. O ouvir é ouvir e obedecer. Ouvir. Você já viu mãe, quando ela danava com os meninos pequenos? Minha mãe falava assim: esse menino parece que não tem ouvido. Mas não é, tem ouvido, gente. Aqui, ó. É por quê? Porque ouvia, mas não obedecia. Jesus estava dizendo assim, vocês não compreendem a minha palavra porque vocês não conseguem
obedecer ela. Quem entende isso, diga amém. Vamos seguir. Verso 44. Esse versículo é importantíssimo. Olha o que Jesus vai falar para aquelas pessoas. Vocês pertencem ao pai de vocês. Entre vírgulas, em destaque. O diabo. Quem que era o pai dessas pessoas? Segundo Jesus, Parece que você está com medo de falar o diabo, gente. Quem que era o pai dela, gente? Por que o diabo era o pai dela? Jesus vai explicar. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Quem não se apega à verdade é filho do diabo. Quem falou isso, pastor? Jesus. O diabo não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da... Diga assim, a língua do diabo é a mentira. Vamos lá que daqui a pouco nós vamos aprender mais. Versículo 45. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a... Olha o motivo de muitas pessoas não crerem em Jesus. Porque Jesus fala o que é a... E o versículo 46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade? Por que vocês não creem em mim? E o versículo 47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Esse ouvir é ouvir e obedecer. Vocês não ouvem, porque não pertencem a... Gente, se não pertence a Deus, pertence a quem, gente? Só tem dois, é Deus e o diabo. Se não pertence a Deus, pertence a... Diga misericórdia. Olha aqui para frente. Olha aqui para frente. Pode fechar sua Bíblia. Eu aconselho você a começar a anotar. Queridos, o tema da palavra de hoje é: os verdadeiros discípulos creem e vivem na verdade. Repita comigo, diga assim: os verdadeiros discípulos, diga, creem e vivem na verdade. Em que a gente Preste atenção. Há duas linguagens no mundo espiritual. A linguagem de Deus, a linguagem que Jesus falava, que é a linguagem da verdade. O que Deus fala, o que Jesus falava, o que o Evangelho ensina é a verdade. E há a linguagem, a língua do diabo, que é a mentira. Como assim língua, pastor? Qual que é a nossa língua aqui, do Brasil? Nós falamos português, não é? Quando você for para os Estados Unidos, a língua é outra, né? Ninguém recebeu os Estados Unidos. Não, peraí, vou mudar. Quando você for para Dubai, a língua é outra, amém? Todo mundo quer ir para Dubai, né? Tá certo, né? Porque existe uma língua em cada nação. E a língua do diabo, a linguagem do diabo é a mentira. Pergunta para o seu irmão sem assustar. Ele fala assim: meu irmão, qual que é a língua que você fala? Fala a língua de Deus ou a língua da concorrência? Filho, Deus quer que você fale a língua dele. Esse negócio de mentira não é de Deus, gente. Esse negócio de mentira não compete com aquilo que é do Senhor. Só que aqui está a grande chave que vai nortear-nos. Por mais que as pessoas já entenderam, que você já entendeu, que a língua de Deus é a verdade e a do diabo é a mentira, ainda existem pessoas que preferem acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Ainda existem pessoas que preferem acreditar naquilo que daquilo que o diabo fala, do que acreditar no que Deus falou. E os exemplos que eu te dei antes. Por que é mais fácil acreditar na mentira? Gente, é mais fácil acreditar na mentira porque por que as pessoas ainda se envolvem com drogas? Vamos pegar os exemplos que a gente citou antes. É mais fácil a pessoa pensar assim: tô com um problema. Aí o diabo fala assim: não, toma uma, você vai esquecer. Usa uma droga aqui que você vai ficar levezinho. É mais fácil acreditar na anestesia das drogas do que acreditar na verdade que liberta.
Por que que há tantas pessoas que ainda se envolvem em relacionamentos que não dão em nada, mas que só se tornam peso e até terminam em tragédia? Gente, é mais fácil achar que você vai encontrar o amor da sua vida no Tinder do que pagar um preço e esperar ele. É mais fácil. É mais fácil. Por que que muitas pessoas, elas ainda caem nos golpes, perdem dinheiro? É mais fácil acreditar em dinheiro fácil do que acreditar no trabalho. É mais fácil. Não, vou procurar um meio de arrumar um dinheiro mais fácil. É mais fácil. Só que tudo isso, nós sabemos muito bem, é mentira. E os verdadeiros discípulos, eles andam e vivem nem quer a gente E eu quero falar aqui com você de 4 mentiras que o diabo tem contado e muitas pessoas têm acreditado nelas. Essas mentiras aqui que você vai ouvir, talvez você até estava acreditando em alguma delas, e Deus vai mostrá-las para nós hoje, para que você possa ser liberto dessa mentira, para que você possa viver na verdade, para que você possa trilhar um caminho da verdade. Deus não quer que você use da linguagem do diabo e nem ande na mentira. Deus quer que você ande na verdade. Deus quer que você fale a linguagem do céu. Deus quer que você ande segundo a palavra dele, como um verdadeiro discípulo de Jesus. Quem vai viver isso, eu diga amém. Quem não vai deixar o diabo te enganar, diga glória a Deus. Você pode aplaudir a ele. Pastor, quais são essas mentiras? Vamos lá. Primeira, olha as mentiras que o diabo tem contado, e tem muita gente acreditando nelas. É mais fácil acreditar nessas mentiras. A primeira: todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu alguém dizer assim? Não. Todo caminho leva a Deus, né? Um dia eu vi uma pessoa ficou famosa lá, recitando um poema, falando: todos os rios levam para o mar, assim como todos os caminhos levam para Deus. É bonito, né? É bonito. É bonito na escrita e na fala, mas isso não é verdade. Sabe o que isso quer dizer? Quando uma pessoa fala isso, ela está dizendo que todas as religiões levam ao mesmo Deus. Todos os deuses são o mesmo Deus, é o Deus vivo. Só que isso é uma grande mentira. E eu provo isso como mentira na palavra. Anota para você ler na sua casa. Primeira carta de Paulo a Timóteo, coloca no telão para mim. Capítulo 2, verso 5. Olha o que a palavra fala. Pois há um só, o que é, gente? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os... Quem que é esse mediador? O homem Cristo Jesus. Quantos deuses que existem, gente? 2? 5? 10 mil? Quantos que existem? Um só. Gente, é mentira. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não existe outro Deus a não ser o Deus vivo desta palavra. Pastor, o senhor agora vai atacar a religião dos outros? Não, você não entendeu então. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando que a quadrangular ou que os evangélicos é que tem o Deus, o único Deus. Eu estou falando de um só Deus. Não é uma questão de religião, é a questão de você entender que se alguém apontar para um Deus, que o caminho para chegar nesse Deus não seja Jesus. Se alguém apontar para um Deus, que o caminho para encontrar com esse Deus não seja o Evangelho, isso é mentira, porque há um só Deus e há um só mediador para levar esse Deus. Esse Deus é o Deus vivo que você está ouvindo falar dele agora, e o mediador até ele chama-se Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Aleluia.
Diga assim: a verdade é, só existe um Deus. Essa é a verdade. Mas tem gente que está acreditando que existe mais de um Deus, existe mais de um caminho. Não, filho, só existe um Deus. Qual que é a segunda mentira que o diabo está te contando? A segunda mentira, muita gente está acreditando nela: a salvação é por obras. Como assim, pastor? Tem gente acreditando e fazendo isso aqui, ó, e muitas doutrinas mentirosas, de engano, fundamentadas nessas palavras. Para você ser salvo, basta você ter um coração bom, você ser uma pessoa caridosa, você ajudar os pobres. Para você ser salvo, basta você ser uma pessoa boa aos olhos dos homens. Você pode até cobrir os seus pecados se você dá umas cestas básicas para algumas pessoas. Gente, isso é mentira. Essa doutrina, esse ensino da caridade, das obras para a salvação é mentira. E fundamentado nisso, aqui ó, depois pega lá o pai dos sábios. Qual é o pai dos sábios, pastor? O Google. Vai no Google. Coloca lá, pesquisa lá sobre a Idade Média. O período da Idade Média, ou Idade das Trevas. Você vai encontrar histórias como essa que eu estou contando para você. Baseado nessa doutrina de que a salvação pode vir por obras, naquele tempo da Idade Média, a Igreja Católica estabeleceu inúmeras situações, inúmeros rituais, nos quais as pessoas pagavam para terem terreno no céu, pagavam indulgências para as pessoas saírem do purgatório. Baseado nisso aqui, é tipo assim, ó, vamos dizer, o Fábio é meu irmão, de sangue. Nós estamos vivendo na Idade Média. Aí o Fábio viveu uma vida toda errada. Não queria saber de Deus, não queria saber de oração, tudo o contrário, viu, gente? O Fábio é uma bênção, o missionário Fábio é uma bênção, viu? O Fábio foi um péssimo esposo, um péssimo pai, um homem terrível, cheio de rancor, de ódio, nunca quis saber de Deus. Aí o Fábio morre. Aí naquele tempo, sabe como que era? Depois que o Fábio morria, eles falavam assim, ó, se você quiser que o Fábio vá para o céu, paga aqui uma missa, nós vamos fazer umas rezas, e ele vai sair do purgatório, deve ser um lugar cheio de pulga, né? Não sei, né? Não encontrei isso na Bíblia, e vai para o céu. Mas o Fábio nunca quis saber de Deus aqui em vida, mas se pagar, ele sai da onde ele está e vai para o céu. E assim, filho, eles ganham muito dinheiro. Por quê? Porque essa doutrina só é para isso, é uma mentira. Até hoje, quantas e quantas pessoas acham, não, eu posso continuar vivendo a minha vida do jeito que eu estou, se eu fizer algumas coisas boas, o bem que eu faço vai compensar aquilo de errado que eu faço. Vamos para a Bíblia? O que a Bíblia fala? Olha a palavra, lá em Efésios capítulo 2, verso 8, coloca no telão. Como que vem a salvação para nós? Pois vocês são salvos nós somos salvos pela graça. O que é a graça, pastor? A graça é o favor imerecido de Deus. A graça é a misericórdia de Deus. Eu não mereço ser salvo. Se for por causa minha, filho, eu mereço condenação, morte, o fogo eterno no inferno. Mas a graça de Deus me salvou. Quando eu ainda era pecador, Deus entregou o seu filho na cruz. Antes de eu conhecer esse Jesus, antes de eu conhecer a verdade, Ele já me amou, Ele já sacrificou o seu filho por mim. Isso se chama graça, favor imerecido. Ei, salvação é pela graça. Ninguém merece ser salvo.
Nada que eu fizer vai me tornar merecedor. Ah, pastor, então não precisa fazer nada, né? Já estou salvo, posso quarar o pau fazendo coisa errada. Aí você está indo no outro extremo. A palavra de Deus é uma palavra de moderação. A salvação é pela graça, por meio da... Por que é por meio da fé? Porque eu sou salvo pela misericórdia de Deus. A fé é o que... Agora sim entra as obras. A fé é o que eu vou fazer para mostrar na minha forma de vida que eu creio em Deus e que eu quero trilhar esse caminho de salvação. A salvação é pela graça. A fé é a prova de que eu quero ser salvo. É a prova de que eu creio nesse Jesus. E o versículo continua: isso não vem de vocês, é um dom de... Agora o versículo 9, só para a gente completar. Como diria lá na roça, para matar a cobra e mostrar o pau. Não por obras. É por obras, gente. Não por obras, para que ninguém se glorie. Diga assim: é mentira. Diga: obras não salvam. Diga: salvação é pela graça. Diga: mediante a fé. Quem entendeu essa verdade, diga amém. Vamos para a terceira mentira que o diabo está contando. Qual que é a terceira, pastor? A terceira mentira, essa aqui você já ouviu ela, e tem gente que está acreditando nela. O inferno não existe. Esse negócio de Jesus voltar, isso é conversa de pastor para colocar medo no povo. E tem umas pessoas que ainda colocam os adicionais: inferno é aqui. Nós já estamos no inferno, gente. Esse mundo é um inferno. Quem já ouviu algo assim? Deixa eu te contar. Você que acha que esse mundo é o inferno, você não entendeu nada do que é a palavra de Deus. Você nem imagina o que é inferno. Você tem que ler mais a Bíblia. Espera aí. Por que o diabo quer que você acredite nessa mentira que inferno não existe? Por que o diabo não quer que você tenha consciência de que o inferno, o lago de fogo, ele existe, e quem for lançado lá vai viver um sofrimento eterno? Pensa comigo. Coloca a cachola para funcionar. Se não existe, para que eu vou me preocupar? Gente, tem alguém preocupado aí com os alienígenas? Invadir sua casa? Tem alguém que... Você já comprou um escudo anti-alienígena para você? Ninguém, gente? Na Shopee vende escudo anti-alienígena. Pastor, estou preocupado com isso não. Eu acho que não existe esse negócio de alienígena. Gente, se eu acho que não existe, então eu não vou me... Olha a estratégia do diabo. Ele mentiu. Não existe inferno. Só porque, olha aqui, Mateus capítulo de número 24. De novo, Senhor Jesus. Mateus 24, no telão. Anota para você ler em casa, só para a gente ganhar tempo. Olha o que Jesus disse. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio... Quem lembra da história do dilúvio? A Arca de Noé. Quem lembra? Nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e casando-se e dando-se em... até o dia em que Noé entrou na arca. O que Jesus estava dizendo aqui? Antes de cumprir a palavra que Deus entregou para Noé. Qual palavra, pastor? Deus virou para Noé e falou assim: Noé, constrói a arca, porque eu vou destruir toda a vida na terra. Vou começar do zero. Vou resetar o mundo. Constrói a arca, Noé. E enquanto você constrói, vai pregando. E Noé pregava para todo mundo. O que você está fazendo aí, doido? Estou construindo um barco aqui. Barco em terra seca? Você está louco?
Não, porque vai chover. Nunca choveu. Não, estou construindo porque Deus me falou. Ele vai mandar o dilúvio. Vai vir um dilúvio, vai matar toda a vida na terra. Só que quem entrar na arca vai ser salvo. O povo deu nem bola para Noé. Cara doido. Vai ter batido a cabeça. 100 anos trabalhando nisso aí. Continuaram comer, continuaram beber, continuaram casar, continuaram viver a sua vida. Nada está acontecendo. Só que um dia Noé entrou na arca. Versículo 39. Olha o que aconteceu. E eles nada. Tem gente que está tão enganado com as mentiras do diabo, que não está percebendo que Jesus está voltando. Eu vou repetir para você. Tem gente que está tão enganado com as mentiras do diabo, vivendo tanto a sua vidinha aqui na terra, que nem está percebendo que os sinais da volta de Cristo estão cada dia mais evidentes. A porta da arca está se fechando. Vou repetir. A porta da arca está se fechando. Deus está separando os seus. Eu falo isso com temor. Deus está separando os seus. E tem gente que está igual nos dias de Noé. Não está percebendo. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Precisa de acreditar que o inferno existe, não? Precisa de acreditar que Jesus vai voltar, não? Ele vai voltar sem você acreditar. Ele vai voltar sem você crer. E é bem provável que quem não crê nesse dia não vai perceber. E quando perceber, quando a ficha cair, vai ser tarde. Mentira. O inferno não existe. Existe sim. E sabe qual que é a verdade? O inferno é o destino de todos que recusaram a verdade e acreditaram nas mentiras do diabo. A verdade é, o inferno é a última e eterna parada daqueles que viveram longe de Deus. Só que Deus não te criou para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e para os demônios dele. Deus criou você para o céu. Deus quer que você vá morar no céu. Deus quer que quando a porta da arca se fechar, você esteja firme na arca, firme na verdade, firme na presença e passe a sua eternidade com Ele nas moradas celestiais. Aleluia! Posso falar a quarta mentira? Você já conseguiu identificar aí caminhos de mentira que o diabo estava oferecendo para você? Vamos recapitular. Qual que é a primeira mentira, pastor, que o diabo conta e muitas pessoas têm acreditado? É mais fácil acreditar nessa mentira. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Só um caminho, só Jesus que vai levar a Deus. Qual que é a segunda mentira? A salvação é pelas obras. Mentira. A salvação é pela graça, mediante a fé. Qual que é a terceira mentira? O inferno não existe, Jesus não vai voltar. O diabo quer que você não se preocupe com isso. É mentira. O inferno existe. E ele é o destino de todos aqueles que não andam na verdade. E a quarta mentira. Vamos lá. A quarta mentira é: a Bíblia é apenas um livro. Vou repetir. A quarta mentira: a Bíblia é apenas um livro escrito por homens e não é a palavra de Deus. Quem já ouviu isso? Você já foi indagado sobre isso? Ah, pastor, o senhor mostrou aí que é verdade, só que o senhor só mostrou na Bíblia. Quê? Só mostrei na Bíblia? Pare e pense aqui comigo agora. Deixa eu te fazer algumas perguntas, você vai refletir comigo. Porque
desde o começo o diabo quer atacar a palavra de Deus. Se a Bíblia fosse só um livro qualquer, como muitas pessoas falam, e usam isso para não acreditar na Bíblia, para não dar crédito, não praticar o que está na Bíblia. Se a Bíblia fosse só um livro qualquer, me responda aqui, em pensamento. Pensa comigo. Por que tanta preocupação com o que está escrito na Bíblia? Por que as pessoas se preocupam tanto em mudar textos? Por que tem leis tramitando no Congresso, no Senado, até para proibir de ler trechos da Bíblia que confrontam certas ideologias? Isso aqui é só um livro? Para que eles estão preocupados? Se a Bíblia é só um livro qualquer, porque em muitas nações do mundo é proibida a entrada desse livro. Não é proibido. Não estou falando que é proibido droga não, filho. Não é arma não. É proibido entrar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Outro dia eu estava vendo um documentário, um podcast, melhor dizendo, uma missionária brasileira, e ela relatando que ela viaja diversos países levando a palavra, e ela foi entrar em um país, e lá não podia entrar a Bíblia. Diz ela que foi a pior coisa da vida dela, foi ter que tirar a Bíblia da mala dela e entrar sem a palavra de Deus. Gente, se é um livro só, por que não pode entrar? Sabe aquele país lá, daquele doidão lá da Coreia do Norte? Aquele cara lá que caça briga com todo mundo. De vez em quando ele aponta uns mísseis para um lado, para o outro. Lá não pode entrar a Bíblia. O cara que quer enfrentar os Estados Unidos tem medo da Bíblia entrar no país dele. Mas é um livro qualquer. Se a Bíblia é um livro qualquer, então, por que quando nós vamos estudar administração, leis que regem o universo, tudo isso que ensinam aí nesses cursos, tem alguns cursos que são muito bons, eles tiram os princípios da Bíblia? Se a Bíblia é um livro qualquer, por que um livro tão antigo, que foi escrito num espaço de quase 6.000 anos, venceu, ultrapassou reinados, impérios, revoluções, e ele continua atual, como se ele tivesse sido publicado ontem? Será que a Bíblia é um livro qualquer? Será que a Bíblia não é um livro escrito por homens? Eu te falo a verdade, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. A Bíblia é a verdade de Deus. Eu te falo, e esse versículo aqui não precisa nem de colocar no telão, você vai se lembrar dele. Salmos de número 119, verso 105. A palavra diz que a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você quer andar em um caminho iluminado? Quem quer, diga amém. Quem quer um caminho de luz? Então, filho, a palavra de Deus é a luz que vai iluminar o seu caminho. A palavra de Deus é a lâmpada que vai iluminar os seus pés. Essa palavra, esse livro, não é um livro qualquer, não é um livro de homens, é um livro que traz a voz e a vontade do próprio Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele? Qual que é a verdade, pastor, que desmente essa mentira? A verdade é, a Bíblia é o caminho. A Bíblia é Deus mostrando o caminho da verdade. E o diabo, quando ele vê Deus mostrando o caminho da verdade, ele vai apontar sempre um atalho da mentira. Vou repetir. A Bíblia é Deus mostrando o caminho da verdade. Quando o diabo vê Deus mostrando o caminho da verdade, ele vai dizer assim: eu tenho um atalho para você. E tem gente que está preferindo os atalhos do diabo do que o caminho iluminado de Deus. Pastor, aqui eu encerro. Por que é tão mais fácil acreditar na verdade, na mentira?
Por que é tão difícil acreditar na verdade e viver a verdade? Preste atenção. Nós temos que entender que as mentiras, elas são encontradas em muitos lugares. E elas são adequáveis às nossas vontades. A mentira, ela vai se adequar à sua vontade, gente. Você já viu aquela história das amigas, né? Que ela sempre fala com a outra amiga que ela tá bonita, mesmo se ela estiver feia. Gente, isso aqui é uma revelação, viu? Não. Eu sei que eu vou mandar a foto para minha amiga, ela vai falar que eu tô bonita. Mas é mentira às vezes. Não tá nem bonita. Em todo lugar você vai encontrar gente para te falar mentira. Agora a verdade é algo mais raro. Não é em todo lugar. Não é sempre que você vai encontrar pessoas com coragem para te falar a verdade. Hoje Deus te trouxe aqui para você ouvir a verdade, para você ser liberto pela verdade. Por que é difícil, pastor, acreditar na verdade? É mais fácil. Por que as pessoas têm preferido a mentira? As mentiras, elas confortam os nossos desejos. A verdade, ela confronta a nossa vontade e nos leva para o centro da vontade de Deus. Por que é mais fácil a mentira? Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender. Quem aqui já teve dor de dente? Quem aqui já teve dor de dente? Gente, eu tenho para mim, como diria minha avó, que dor de dente foi inventado pelo diabo também. Igual ele inventou a mentira, ele inventou a dor de dente. E não tem uma coisa mais terrível do que essa não. Você passa o dia inteiro de boa, tranquilo, tal, come churrasco, come isso, aquilo outro. Aí parece que à noite, ó, que você coloca a cabeça no travesseiro, parece que você levou um soco. Pá. À noite dobra a dor. Quando o dente está doendo, o que a gente faz? Natural, né, gente? Você tem que ir no dentista, não é? Aí, quando você vai no dentista e o dente está naquele estado crítico, né? Que geralmente o pessoal vai só quando o estado está crítico, assim, já está afetando os outros dentes, o negócio já está ruim mesmo. Aí o dentista fala assim, ó. Aí você fala, tá doendo demais. Aí o dentista vai passar para você um analgésico, um remédio para... Aí você vai tomar aquele remedinho. Aquele remédio vai fazer a dor ir embora. Sabe por que a dor vai embora sobre o efeito do remédio? Durante um certo tempo, sim ou não? Depois de um tempo a dor vai voltar. Aí quando a pessoa, ela fala assim, o dentista fala assim, ó, esse remédio que vai resolver, mas vai voltar a dor. Para resolver mesmo, tem que arrancar o dente. É um processo mais doloroso. Aí você fala assim, não, eu não quero arrancar dente. Porque os dentistas falam que não dói. Mas é mentira também, dói, viu? Tem gente que está vivendo dessa forma. Deus está falando com você a verdade. E você está preferindo viver de anestésico. Você está usando as anestesias das mentiras do diabo. De tempo em tempo, aquilo que é mentira é revelado e volta a doer na sua vida. E volta a doer no seu caminho. De tempo em tempo, aquilo que gera sofrimento na sua casa, na sua vida, nos seus caminhos, na sua mente, no seu emocional, de tempo em tempo isso volta a doer. E Deus já te falou, se você quiser ser livre, vai doer uma vez só. Ouça a verdade, pratique a verdade, e eu vou te libertar. Filho, você tem duas escolhas. Você pode ficar com o anestésico da mentira e a dor vai voltar, ou você pode agora sentir uma certa dor mesmo. É desconfortável ouvir uma verdade, é desconfortável ouvir aquilo que é a verdade, mas aceitar essa verdade e permitir que Deus arranque a dor e viver um alívio eterno. Nós temos dois problemas aqui agora. Dois problemas. Quais são, pastor? O primeiro deles é aqueles que vivem na mentira, servem a mentira.
aqueles que creem nas mentiras de Satanás, vão viver essa mentira e vão servir essa mentira durante todas as suas vidas. Esse é o primeiro problema. Se você acreditou nas mentiras de Satanás, você vai viver isso. A sua vida vai ser esse caminho de mentiras. A sua vida vai ser de anestésicos e mais anestésicos, e nunca você vai ter uma paz verdadeira. E o segundo problema, que emana desse primeiro, que é gerado pelo primeiro, é: toda mentira um dia vai ser revelada pela verdade. Tem um ditado que fala que mentira tem perna curta. Toda mentira um dia vai ser revelada. Gente, a Bíblia mostra isso. Você lembra quando Davi pecou? Quando ele engravidou a mulher de Urias, lá, Davi foi escondidinho, fez tudo lá bonitinho. Não, peraí, não, ela está grávida, não vou contar para ninguém. Vou colocar Urias na linha de frente, ele vai morrer. Aí ele morreu mesmo, o homem morreu porque foi para a linha de frente da batalha, lutando por Davi. Aí quando ele morre, Davi chama a mulher de Urias, fala: vou casar com ela, ninguém vai saber. Só que um dia a verdade chegou. O profeta Natan entrou e contou toda a verdade. Judas caminhou com Jesus 3 anos e meio. Você acha que Jesus não sabia que Judas roubava? Você acha que Jesus não sabia que Judas pegava o dinheiro das ofertas? Sabia. Um dia a verdade se revelou e a mentira foi desmascarada. O problema é que o dia que a verdade chega, para quem está vivendo mentira, é dia de lamento. Coloca para mim o último texto, Apocalipse capítulo de número 2, capítulo de número 1, verso 7. Olha a palavra: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Quando a verdade chega, todo olho vê, gente. Não tem como esconder. Todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Pastor, o que essa palavra quer dizer? Essa palavra quer dizer que vai chegar um dia que a verdade vai vir como as nuvens. Todas as pessoas, toda a humanidade vai contemplar a verdade. Essa verdade é Jesus. E esse dia, para quem viveu na mentira, vai ser um dia de lamentação. Por que eu não acreditei nesse Jesus? Por que eu não dei crédito naquela palavra que aquele pastor falou? Por que eu não consertei minha vida? Por que eu não parei de viver de anestésico? Por que eu não parei de confiar que eu podia ser salvo por obras? Por que eu não firmei a minha vida na verdade? Firmei a minha vida nas mentiras? Vai ser assim, gente. Só que você que está ouvindo essa palavra hoje, Deus está te dando a oportunidade hoje de mudar o seu caminho, de repensar, ressignificar a sua trajetória. A verdade, ela vai vir, e Deus quer que o dia que a verdade se revelar seja um dia de alegria para você, o dia de você dizer: ora vem, Senhor Jesus. Essa verdade que liberta, essa verdade que salva, essa verdade que é graça, essa verdade que foi preparar um lugar para nós, essa verdade é o próprio Jesus. É por isso que a palavra diz: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem quer viver nessa verdade, fica de pé aplaudindo, dando glória a Ele. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. A pergunta é: o que é que vai se cumprir na sua vida? As mentiras de Satanás ou a verdade de Deus?
Os verdadeiros discípulos, eles ouvem, obedecem, seguem e vivem a verdade. Feche os seus olhos agora. Se você entende que precisa desse Jesus, fala com Ele agora. Há uma oportunidade aberta agora no mundo espiritual. Uma